dia a todos. Também quero dar o meu bom dia aí para o Ronaldo, bom dia para Maria Peterline, bom dia para Robin, para todos que estão vendo e ouvindo o programa, né? Graças a Deus por programas como este, como esta rádio, que abençoa a todos nós com mensagens, estudos, programas da Bíblia, né? Não são opiniões, não são ideias, mas vem da palavra de Deus, e isso enriquece a nossa vida, né? O nosso crescimento. E esse é o nosso tema, né? Estamos falando sobre crescimento espiritual, não é? Hoje vamos continuar a quinta chave, que é a oração. Começamos na semana passada falando sobre oração. E nós falamos que nós temos uma super vida. Lembra disso? Né? Temos uma super vida em Cristo Jesus. Vimos no livro de Efésios, capítulos 1, 2 e 3, esta super vida em Jesus. E isso é fantástico, isso é maravilhoso. Porém, nós falamos que esta super vida pode nos dar um perigo, pode nos trazer um perigo. O perigo de nós nos acostumarmos, não é? O perigo de acharmos que já estamos satisfeitos com tudo, que não precisamos de mais nada. E não é bem assim, não é? Nós falamos bastante sobre isso no nosso último estudo. E aqui é onde esta chave, a oração, se faz muito necessária. Muito, né? Quando nós nos sentimos fortes, espiritualmente falando, quando nós temos um bom conhecimento da Bíblia, a oração pode não achar mais lugar na nossa vida, porque nos achamos satisfeitos com aquilo que temos. E aí que entra a importância da oração, de estudarmos e praticarmos esta quinta chave. Nós vimos também na semana passada, lá no livro de Efésios, capítulo 6, falamos dos versículos 18 a 20, principalmente o versículo 18, não é? Que Paulo, depois de falar sobre esta super vida, ele nos ensina sobre oração. Parece até que o apóstolo Paulo está tendo este mesmo cuidado, não é? Essa mesma preocupação. A falar sobre nossa vida super, né? Nossa vida fantástica em Cristo, mas lembrar à igreja que a oração tem que fazer parte desta super vida. Não é porque temos tudo em Cristo que vamos deixar de orar. E no final da sua carta aos Efésios, ele fala exatamente isso. E nós vimos, não é? Aquela palavrinha toda, ou todos, mostrando a intensidade, mostrando a importância de continuarmos orando. Lembra 4 vezes que o apóstolo Paulo usa a palavra toda. Toda oração e súplica. Nós vimos isso, né? Toda oração e súplica. Todo tipo de oração nós falamos. Oração em público, oração sozinho, todo tipo. E a súplica seria uma coisa específica com mais intensidade. Todo o tempo. Oração constante, não é? Em todo lugar, em todo momento, com toda a perseverança, o terceiro todo, né? Insistência, sem duvidar, constantemente.
e por todos os santos, o quarto todo, né? Oração para todos, mencionando as pessoas pelo nome. Nós vimos tudo isso na última vez. Hoje eu quero continuar falando sobre oração e eu quero mostrar uma coisa que você já sabe, mas que muitas vezes nós esquecemos. A fé ligada com a oração. Como é que eu posso ter fé na oração? Jesus nos deu várias lições sobre fé. Eu quero mostrar uma aqui, estudar uma com você hoje, nessa parte do nosso estudo. Abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Marcos. Vamos lá para Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Vamos ler dos versículos 20 a 24. Marcos, capítulo 11, 20 a 24. Você lembra essa passagem, né? Aqui na última semana de vida de Jesus, ele está indo e vindo de Jerusalém, lá para Betânia, lembra? Para a casa de Maria e Marta e Lázaro. E numa dessas suas indas e vindas, ele vê uma figueira. Vamos ler essa passagem. Marcos 11, 20 a 24. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te, levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Que lição importante sobre fé e oração. O versículo 24, para mim, é maravilhoso. O versículo 24 é fantástico. Vou ler de novo o 24. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Que versículo maravilhoso! A grande pergunta é: será que realmente acreditamos nessas palavras de Jesus? Tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será. Será que nós acreditamos neste versículo? Jesus falou essas palavras várias vezes. Várias vezes. Olha um outro exemplo. Agora no Evangelho de Mateus. Volta a um livro, vai para o capítulo 21 de Mateus. Versículo 22. Mesma situação, mas agora dita por Mateus. Capítulo 21, versículo 22 diz: Tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Olha que bonito, né? Fé misturada com oração. Volta lá para o Evangelho de Marcos, agora no capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Olha aqui comigo o versículo 23. Aqui, quando Jesus curou
o filho de um certo senhor, Jesus está conversando com este pai, e no versículo 23 ele diz: Se podes, o pai perguntou para Jesus, né? Se podes fazer alguma coisa. E Jesus responde para ele no 23: Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Será que nós acreditamos nestas palavras de Jesus? Não há nada que honre mais a Deus do que a fé que sabe que Ele faz o que promete. Se nós acreditamos nas palavras de Jesus, nós estamos dando honra a Deus. É como um pai, não é? Que promete algo a seus filhos, e os filhos acreditam sem sombra de dúvida. Isso honra o pai, honra a mãe, não é? Porque sabe que os seus filhos confiam nele. Transfere isso para Deus. Acredito que não tem mais honra do que saber que os seus filhos, você e eu, acreditamos que Deus cumpre suas promessas. De novo, a pergunta para você e para mim: será que acreditamos nas palavras de Jesus? Como ter certeza que Deus responde nossas orações? Como é que podemos ter essa certeza? Acredito que a resposta está lá no versículo 22, né? Volta lá então para o nosso texto, lá para Marcos, capítulo 11, da figueira secando, né? Marcos, capítulo 11, olha o versículo 22. Como é que eu posso ter certeza que Deus responde a minha oração? Olha o versículo 22. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Como é que eu posso ter certeza que Deus responde minha oração? Através da fé. Fé e oração andam de mãos juntas. Não pode haver oração sem fé. Não tem como. Uma oração que duvida, Deus não responde. Mas uma oração que tem fé, pode ter certeza que Deus responde. O poder de acreditar numa promessa depende da fé da pessoa em quem fez a promessa. E é Deus que está nos prometendo. Então, se eu tenho fé em Deus, com certeza eu vou acreditar nas suas promessas. E minha oração vai ser com fé, sem duvidar. Somente quando nós vivemos com Deus diariamente, na obediência, que a capacidade de crer nas suas promessas vai se desenvolvendo. Se eu não estou vivendo diariamente com Deus através da obediência, eu não vou poder desenvolver a minha fé. Agora, quando eu ando com Deus todos os dias, obedecendo, a minha capacidade de acreditar, de crer nas suas promessas, vai crescendo. Minha fé vai aumentando e, consequentemente, minhas orações vão se tornando melhores, com mais confiança. Olha a carta de Tiago. Vai comigo lá para Tiago, capítulo 5.
Tiago, capítulo 5. Olha os versículos 17 e 18, falando sobre isso, né? Somente quando nós vivemos com Deus diariamente, na obediência, a capacidade de acreditar nas suas promessas vai se desenvolvendo. Olha Tiago 5, 17 e 18 como um exemplo disso. Elias, né? Lembra o grande profeta do Velho Testamento, Elias? Elias era um humano como nós. Ele não era super Elias. Ele era um humano como você e eu. Ele orou fervorosamente, oração com fé, para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Elias andava diariamente com Deus em obediência. E a capacidade de acreditar nas promessas de Deus foi se desenvolvendo na vida de Elias. Tanto é que ele orou para que não chovesse. Com fé, Deus ouviu e respondeu. Depois ele orou de novo para que chovesse. Com fé, Deus ouviu e ele atendeu. Quantas vezes coisas não acontecem na nossa vida? Ou porque não oramos, ou porque oramos sem fé. Acredito que nossa experiência de vida seria tão diferente se nós realmente acreditássemos nas palavras de Jesus. Olha, tudo, tudo vai ser te dado se você acreditar em Deus. Se você orar acreditando que já aconteceu. Nossa experiência de vida seria tão diferente, não é mesmo? Se nós realmente tivéssemos fé na oração. O apóstolo Paulo é um grande exemplo de alguém que confiava na oração. Vai lá comigo para a sua carta, a sua pequena carta a Filemon. Olha lá comigo. A carta de Paulo a Filemon. Olha só que interessante, né? Olha o versículo 22 dessa carta. A gente não fala capítulo, porque, na verdade, é um capítulo só, né? Então, olha o versículo 22 desta carta. Além disso, Paulo está dizendo, prepare-me um aposento. Ô, Filemon, arruma o quarto para mim lá, Filemon. Prepara-me um aposento. Porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Olha que fé. Olha que exemplo de confiança na oração. Filemon, arruma o meu quarto. Faz a minha cama lá, Filemon, varre o quarto, abre a janela, porque, através das suas orações, eu espero ser restituído a você em breve. E você se lembra onde o apóstolo Paulo estava quando ele escreveu essa carta? Preso em Roma. Isso mesmo, né? Imagina, olha que fé. Uma pessoa que está presa manda uma carta dizendo: arruma o meu quarto, Filemon, porque eu tenho certeza que através das suas orações eu vou sair dessa prisão e você vai me hospedar. Certeza na oração. Fé e oração andam juntas. Existe uma grande ligação entre uma vida de fé, de obediência,
e uma oração com fé. Isso é muito importante. Quando nós orarmos com fé, nós vamos crescer espiritualmente falando. Ah, não tenha dúvida disso. Deus vai te dar o que você está pedindo. Se você tem uma vida diária com Ele em obediência. Com certeza. Jesus é o nosso grande professor, não é mesmo? Com relação à oração. E em várias vezes os seus discípulos, com certeza vendo a vida de oração de Jesus, perguntaram para ele: "O mestre, nos ensina a orar. Nos mostra como nós devemos orar." E Jesus ensinou várias vezes, não é? E lá no capítulo 6 de Mateus, no Sermão do Monte, bem no meio do sermão, Jesus ensina os seus discípulos a orar. Não é uma oração para ser repetida, mas é um modelo de oração. É a maneira que Jesus está ensinando como nós devemos orar, não é? E podemos tirar tantas lições daquele modelo de oração de Jesus, mas aqui eu quero só mencionar uma coisa que Jesus nos ensina ali em Mateus capítulo 6, né? Nossas orações precisam ter alguns elementos, algumas partes, para que a oração fique completa, né? Senão a gente acaba só tocando numa tecla e a oração fica incompleta. Eu gosto de exemplificar a oração completa como alguém que decide fazer uns exercícios, né? Quer melhorar o seu corpo físico, melhorar a sua saúde, a sua resistência, e vai numa academia e quer fazer uns exercícios. E chega lá, a pessoa que vai ajudar, né, o professor, vai falar: olha, então vamos montar uma sequência de exercícios. Vamos fazer exercícios para o braço, vamos fazer exercício para o peito, vamos fazer exercícios para as costas, para as pernas, né? Vamos fazer exercícios para o seu corpo inteiro, para que o seu corpo inteiro seja melhor, não é? Tenha mais saúde, mais força. E você chega para ele e fala: não, não, eu quero fazer exercício somente para o meu braço esquerdo. Já pensou que situação? Não é? O seu braço esquerdo provavelmente vai crescer, vai se fortificar, mas o resto do seu corpo vai ficar fraquinho. Já pensou como seria isso? Você andando na rua, com o braço esquerdo bem musculoso e o resto do seu corpo fraquinho? Não é assim, né, que a gente faz um exercício, a gente faz um exercício para o corpo inteiro. Então, eu gosto de usar esse exemplo com relação à oração. A oração tem alguns elementos que Jesus nos ensina que nós devemos usar na oração, para que a oração seja completa, não seja uma coisa só e as outras ficam deficientes. O exemplo que eu vejo ali no Sermão do Monte, depois você pode ler o começo do capítulo 6 de Mateus. O exemplo que eu vejo Jesus ensinando é que na nossa oração, em primeiro lugar, tem que haver adoração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Adoração. Quando nós começamos a orar, ao invés de entrar rapidamente nos pedidos, como normalmente a gente faz, e aí fica aquele braço esquerdo, né? É só pedido, é só pedido, é só pedido.
e esquecemos o resto. O braço esquerdo fica musculoso, mas o resto do corpo fraquinho. Então, Jesus está nos ensinando. Comece a sua oração com adoração. Lembra quem Deus é. Lembra o poder que ele tem. Lembra onde ele habita, aonde ele mora. O seu trono descrito de uma maneira fabulosa no livro de Apocalipse. Lembra das qualidades de Deus. Deus é um Deus amoroso, de misericórdia, de amor, de graça, de bondade. Deus é um Deus que sabe tudo, que está em todo lugar, que é eterno. Comece a sua oração com adoração. Depois, confesse os seus pecados. Nós já falamos sobre isso, né? Sobre confissão, é a quarta chave que nos ajuda a crescer. E talvez a parte da oração que é mais negligenciada, confissão. Comece com a adoração, depois confesse a Deus os seus pecados. E lembra o que falamos, não é? Não joga tudo dentro de um balde. Ah, Senhor, perdoa meus pecados. Mas confesse individualmente o seu pecado. Adoração, confissão. Aí você tem agradecimentos, né? Agradecimentos, agradeça. Agradeça a Deus por sua vida, por sua saúde, pelo seu trabalho, pela sua segurança. Quantas coisas Deus desvia de nós durante o nosso dia que nós nem sabemos. Agradeça a Deus por sua segurança, por sua família, por sua casa, por seus irmãos em Cristo, pela salvação. Olha, quanta coisa nós temos para agradecer. Adoração, confissão, agradecimentos. Depois que você fez tudo isso, você está pronto para os seus pedidos. Braço esquerdo, lembra? Quer dizer, braço esquerdo, que ele foi o direito. Braço esquerdo. Pedidos fazem parte da oração com fé. Mas a oração tem que ser completa, né? Adoração, confissão, agradecimento e agora pedidos. Peça. Deus quer ouvir o seu pedido. Deus quer ouvir aquilo que você precisa, aquilo que você deseja. Os pedidos dos seus irmãos. Às vezes alguém pediu para você orar por ele ou por ela, né? Por um emprego, por uma saúde, por uma dificuldade em casa. Pedidos fazem parte das nossas orações. E depois termine a sua oração adorando a Deus de novo, né? Pois teu é o poder, a honra e a glória para sempre. Termine a sua oração adorando a Deus de novo. Adoração, confissão, agradecimentos, pedidos e adoração de novo. Uma oração completa. Um exercício para o seu corpo inteiro. Você vai fortificar braços, peito, barriga, costas, pernas, tudo. Então, quando você orar, ore com fé, em primeiro lugar. Tenha uma vida diária de obediência a Deus. E você vai começar a sentir, não é? As promessas de Deus
se desenvolvendo na sua vida. Você vai começar a acreditar muito mais. Fé e oração andam juntas. Experimente orar desta maneira. Uma oração completa, né? Com adoração, a confissão, agradecimentos, pedidos e depois adoração. Você vai notar uma diferença nas suas orações. Com fé, acreditando nas palavras de Jesus, tudo é possível ao que crê. Olha, ore acreditando que você já recebeu. E assim será feito. Jesus está dizendo, uma promessa. Vamos orar assim? Vamos orar com fé, sem duvidar, acreditando no poder de Deus. Nós estamos orando para um Deus que fez o mundo, que fez o universo, que nos criou, que pode tudo. E a nossa oração tem que ser com fé. A chave para uma vida de crescimento espiritual é fé e confiança total na oração, sem duvidar. A chave para o crescimento espiritual é fé e confiança total na oração. Se orarmos assim, além de Deus responder nossas orações, nós vamos estar crescendo, que é o nosso alvo, né? Com esses estudos. É o que Deus deseja e espera de nós. Nós vamos estar crescendo. Agora, no finalzinho do nosso tempo hoje e na quinta-feira, eu quero mostrar uma outra coisa sobre oração. Apesar do poder fantástico que a oração tem, ela tem alguns limites. A oração tem alguns limites. Agora, alguns limites são colocados pelo próprio Senhor Deus. Deixa eu dar alguns exemplos aqui para você entender o que eu estou querendo dizer. Apesar da oração ser poderosa, ela tem alguns limites. Alguns colocados por Deus. Por exemplo, pela oração, nós não podemos tirar as estrelas do céu. As estrelas foram colocadas lá por Deus. Pela oração, por exemplo, nós não podemos transformar o verão em inverno e vice-versa. Pela oração, por exemplo, nós não podemos mudar a posição do sol. Tem alguns limites, não é? Apesar da oração ser poderosa e Jesus dizer, peça com fé e lhe será dado. Deus coloca alguns limites na oração, né? Acabamos de ver em Tiago que Elias orou para que não chovesse. E não choveu por 3 anos e meio. Olha só, né? Sem dúvida, a oração tem grande poder, grande poder. Mas há limites na oração. Alguns colocados por Deus, outros colocados por nós mesmos, impedindo que nossas orações sejam respondidas por Deus. Nós colocamos a maioria dos limites da oração. E eu gostaria de notar alguns limites aqui. Eu tenho 7. Talvez eu vou falar sobre os 2 primeiros aqui, hoje, e aí vamos terminar isso no nosso próximo encontro, na quinta-feira, né?
alguns limites para a oração que nós mesmos colocamos. O primeiro deles, óbvio, é fácil de retirar esse limite. O primeiro deles é simplesmente porque não pedimos. Já pensou nisso? Você não consegue aquilo que você precisa simplesmente porque você não pede. Simplesmente por não pedir. É o primeiro limite da oração. Olha o livro de Tiago, se você ainda está com a sua Bíblia aberta lá. Olha o capítulo 4 de Tiago. Tiago, capítulo 4. Olha comigo o versículo 2. Tiago, capítulo 4, versículo 2. Vocês cobiçam coisas, Tiago está dizendo, e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Simples. A primeira limitação às nossas orações é simplesmente porque não pedimos. Simplesmente porque não pedimos. Jesus também falou sobre isso no Sermão do Monte. Olha Mateus capítulo 7 como um exemplo. Volta lá comigo para o Evangelho de Mateus. Capítulo 6, né? Nós estávamos falando do exemplo da oração de Jesus. Agora olha o capítulo 7. Falando também sobre oração. Leia comigo os versículos 7 e 8. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Todo o que pede, recebe. Primeira limitação às nossas orações é simplesmente o fato de nós não pedirmos. Tiago está dizendo, vocês não recebem porque vocês não pedem. Jesus está dizendo, peçam. Peçam. Aquilo que você pedir, você vai receber. Não é mesmo? A primeira limitação é o simples fato que nós não pedimos. Interessante é isso, né? Nunca podemos esperar ficar em pé até ficarmos de joelhos em oração. Aí sim nós vamos ficar em pé. Por que será que nós colocamos esse limite de oração entre nós? Um limite tão fácil, né? Tão fácil. Porque nós não pedimos. Vamos eliminar essa limitação? Vamos pedir. É tão fácil. É tão fácil. A primeira limitação que nós colocamos é o fato de nós não pedirmos. Tiago, capítulo 1, volta lá para o livro de Tiago, um livro tão prático, né?
nos ensina sobre tantas coisas. Olha o capítulo 1 de Tiago, versículo 5. Vai lá comigo. Tiago 1, 5. Olha o que ele fala aqui. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. O versículo 6, peça, porém, com fé. Já estamos falando sobre isso, né? A fé e a oração. Olha, se você precisa de sabedoria, peça para Deus e Deus vai te dar. Jesus dizendo em Mateus 7, peça e você vai receber. O primeiro limite para as nossas orações é simplesmente o fato que nós não pedimos. Por que será que a gente coloca esse limite em nossa volta? Por quê? Vamos tirar esse limite das nossas orações? Vamos pedir com fé? Mas lembra da oração que Jesus está ensinando. Adoração primeiro, confissão, agradecimento, aí tem os pedidos. E depois a adoração de novo no final. A primeira limitação nas nossas orações, apesar de todo o poder que a oração tem, é pelo simples fato que eu e você não pedimos. Nós estamos indo procurando um emprego e nós não pedimos a Deus. Nossa família tem um problema de saúde e nós não pedimos a Deus. Eu vou ter uma reunião difícil com aquela pessoa e eu não peço a Deus ajuda. Olha o limite que eu estou colocando na minha oração. O primeiro, então, é pelo simples fato que nós não pedimos. O segundo, e aí nós vamos terminar hoje, pela dúvida. Já falamos bastante sobre isso, né? Oração tem que ser com fé, sem duvidar. O segundo limite é pela dúvida. Eu peço, mas peço com dúvida. O primeiro limite eu nem peço, né? É que a gente não pede. O segundo, dúvida. Acabamos de ler aqui Tiago 1, 5 e 6. Vou ler de novo, para a gente entender sobre a dúvida. Olha lá, Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedido. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. A segunda limitação às nossas orações é a dúvida. É a dúvida. E Jesus, de novo, não é o nosso grande professor. Ele fala sobre isso. Volta lá comigo para Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Nós já lemos este versículo, né? Mas olha comigo. Mateus capítulo 21, o versículo 22. Jesus está dizendo: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, ou em outras palavras, se não duvidarem, vocês receberão. A segunda limitação às nossas orações é a nossa dúvida. Nós pedimos, mas duvidamos. Será? Será que Deus vai me dar isso mesmo? Olha, eu vou fazer aquela prova e peço ajuda a Deus. Depois eu fico pensando, será que eu vou conseguir?
ou uma entrevista de trabalho, o que quer que seja. Dúvida. Qual é o valor de uma oração sem fé? Nenhuma. 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 É como uma mulher, por exemplo, né? Uma história que eu ouvi, uma mulher que tentou remover uma árvore grande do seu quintal. Estava atrapalhando, fazendo muita sombra, a grama não crescia, fazia muita sujeira no seu telhado. E ela tentou remover essa árvore grande do seu quintal, sem sucesso. E à noite, antes de dormir, ela orou a Deus, pedindo para que Deus tirasse a árvore. Na manhã seguinte, ela acordou, olhou no seu quintal e a árvore ainda estava lá. E ela falou: Ah, continua lá como eu esperava que continuasse. Qual é o valor de uma oração sem fé? Nenhum valor. Quando nós pedimos, nós não podemos ter dúvida. Todo mundo conhece a outra história, né? O outro lado da moeda. Quando estava uma seca muito grande e a igreja inteira pedindo para que Deus trouxesse chuva, mas somente uma senhora andava com o seu guarda-chuva. Todos os outros não. O que adianta pedir se a gente duvida? Se você está pedindo chuva, saia da rua com o sol que está, com o seu guarda-chuva. Se você está pedindo algo para Deus, acredite. Jesus está dizendo: se você quer receber, creia, e você vai receber. A segunda limitação, então, que nós colocamos em nossas orações é a dúvida. Olha, oração é tão poderosa, já falamos disso, já vimos tudo o que Jesus nos promete, não é? Se você quer receber algo, peça. Acredite e você vai receber. Mas nós colocamos limitações em nossas orações. A primeira, pelo simples fato de não pedirmos. E a segunda, porque duvidamos. Não adianta pedir sem fé. Não adianta. Semana que vem, no nosso próximo encontro, nessa quinta-feira agora, nós vamos continuar falando sobre limitações de oração. E a minha razão para falar sobre limitações é para que a gente perceba o nosso erro e a gente mude, não é? E a gente mude, e a gente tire essas limitações, porque nós é que colocamos. Nós é que colocamos, não é? Então, quando a gente pensa nas limitações, não é para desanimar, não é para achar que a oração não tem poder, pelo contrário, é para que nós possamos entender e retirar a limitação que nós colocamos. As duas primeiras que vimos hoje, pelo simples fato de não pedirmos. Como é que eu removo essa limitação? Pedindo. Fácil, né? E a segunda, dúvida. Como é que eu removo essa limitação? Acreditando, tendo fé, pedindo sem duvidar. Vamos orar assim? Vamos exercitar o nosso corpo inteiro? Vamos pedir a Deus, vamos fazer nossas orações de uma maneira completa? Adoração, confissão, agradecimentos, pedidos e adoração. Vamos orar sim. E nós vamos ver que diferença isso vai causar na nossa vida. Nós vamos ver Deus respondendo o que nós estamos precisando. E nós vamos crescer, espiritualmente falando. Experimente.
Experimente e veja se Deus não é fiel nas suas promessas. Deus abençoe você. Tenha uma vida de oração. Deus abençoe. When I survey